Olá, queridos. Nós estamos aqui, o pessoal que está aqui em casa, nessa casa, casa de um amigo muito querido, e vocês que estão vendo aí pela internet. É um prazer estarmos aqui. Eu quero começar este meu sermão, essa minha mensagem, que se chama Jesus, o Consertador e o Consertador. Mas eu vou explicar isso aí. Agora, antes de entrar no sermão em si, eu quero ler um conto da minha autoria. E vou pedir que vocês prestem atenção. O Espanto dos Anjos. Gabriel, generoso e altivo, conversavam antes de seguir para suas missões. Eram anjos para o louvor e o serviço do glorioso Deus. Gabriel iria proteger uma família numa favela, no lugar que os humanos chamavam de Brasil. Segundo informações recebidas por ele, a família estava numa situação de perigo e eles iriam conhecer a graça salvadora de Deus no futuro próximo. Generoso estava acompanhando uma criança no interior da Nigéria. Ela era uma criança especial, pois tinha as pernas atrofiadas e não conseguia andar. Altivo iria para o culto numa igreja subterrânea no interior da China. Antes de partir, conversavam. Gabriel, disse Altivo, qual foi a missão mais importante para você que Deus lhe deu? Olha, amigos, respondeu Gabriel, foi quando Deus me enviou uma pobre mulher chamada Maria, para dizer-lhe que ela seria a mãe do filho amado. Quando eu recebi a notícia de que o filho amado iria se tornar um humano, eu fiquei simplesmente maravilhado. Nós também, disseram generoso e altivo, achamos fantástico que o Pai de amor, o Filho amado e o Espírito tivessem decidido por esta solução. Nenhum de nós, os anjos, jamais imaginou que o Filho amado pudesse se tornar um humano para salvá-los. E desta forma, completou Gabriel, nosso Deus, que é estas três pessoas divinas, resolveu todos os problemas que os humanos criaram com o pecado deles. Sim, disse generoso, mas a que preço, hein? Jesus, o Filho amado, humanizado, teve de morrer naquela cruz para consertar tudo. Nesse momento, os três anjos fizeram um silêncio e depois glorificaram a Deus, Yahvé, com as seguintes palavras: nós te bendizemos, Senhor, de tudo que há nos céus, na terra e no espaço celeste, porque por tua vontade e sabedoria, tudo foi consertado pela cruz de Jesus, o Filho amado. Nós te damos louvor, honra, glória e dignidade para sempre. Após terminarem, mais uma coisa, amigos, disse Altivo. Através da cruz de Jesus, toda a criação que estava sofrendo debaixo do pecado e da maldade da humanidade se libertou para glorificar o Pai de amor. Foi um resgate não apenas dos humanos, mas de toda a criação. E isto inclui nós, anjos, também. Sem dúvida, disse generoso, a morte de Jesus na cruz nos beneficiou. Mas, Gabriel, me responda, por que o pecado humano estava arruinando a criação do nosso Deus? Porque quando Deus criou a humanidade, generoso, ele colocou a sua imagem nos humanos e disse que eles dominariam todas as coisas. Quando o ser humano pecou, inicialmente em Adão, mas depois em todos os outros, eles desorganizaram a criação de Deus. Em Jesus, tudo foi consertado. E um dia, nós, anjos, veremos os humanos como a perfeita imagem de Deus. E serão eles que reinarão.
e trarão a vontade amorosa do Pai de amor a toda a criação. Isto não espanta vocês? Os seres pecadores mais desprezíveis do universo sendo transformados em filhos de Deus? Sim, espanta nós também. Grande é a graça de nosso Deus, disseram os outros dois. Generoso então falou aos outros: sabe outra coisa que me espanta na cruz de Jesus, meus amigos? É que através dela, Jesus, o Filho amado, uniu todos os povos da terra em um só povo, que é o que eles sempre foram e negaram. Já que os humanos começam a existir quando um homem e uma mulher se unem, eles entendem que são aparentados e formam um povo só. E começam a guerrear e a antipatizar com os outros povos. Como estes humanos gostam de rótulos para se separarem. Cada um cuida só do seu grupo, só do seu povo, e não se importa com os outros povos. Mas, através da sua cruz, Jesus uniu os diferentes povos em torno dele e os transformou em um só povo, os filhos de Deus, irmãos entre eles. Generoso, este Jesus, disse Gabriel, se transformou no mais maravilhoso e belo ser de toda a criação pelo sacrifício que ele fez. O Pai de amor o exaltou acima de todo poder e de toda a majestade que existe. O Espírito Santo lhe glorifica em tudo o que faz. Mais uma vez, os 3 anjos deram louvor a Jesus Cristo, a quem serviam com toda a devoção e honra. Após isto, altivo disse: vamos, amigos, cumprir nossas missões. Glória e louvor ao nosso Criador. E cada anjo partiu, alegres por aquela conversa, pela amizade que os unia e pela missão a cumprir. Eu quero falar de Jesus, o consertador e o consertador. Na língua portuguesa, há algumas palavras que são homófonas. São palavras diferentes, sentidos diferentes, mas eles têm a mesma pronúncia, a mesma forma de falar. Então, consertador, no primeiro sentido, é com a letra S. É aquele que conserta as coisas. Como, por exemplo, o mecânico conserta um carro, letra S. O consertador, em segundo lugar, é com a letra C. E, nesse sentido, é aquele que organiza. Lembra de um concerto de música? Não são vários instrumentos e todos tocam juntos? Eles estão concertados, concertados com C, de cebola, né? Eles estão concertados, por isso é um concerto. Então, o concertador com C é aquele que organiza, é aquele que ajunta, é aquele que põe ordem. Jesus é tanto consertador que conserta, como consertador que arruma as coisas. Vamos falar disso baseados em alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2 de Efésios. Então, Jesus, primeiro como o consertador. Então, vamos lá. Jesus, o consertador de tudo. Então, para vocês, Jesus, o consertador de tudo. Por que Jesus precisava ser o consertador? Porque havia algo quebrado. O que é que estava quebrado? A relação da humanidade com Deus. Deus criou o ser humano em Adão e Eva, a humanidade em Adão e Eva, e ali os colocou e havia amizade e paz entre eles. O texto diz que Deus os visitava todo fim de tarde e com eles passeava no jardim. Claro que o que me parece é que Deus se fazia como se fosse um humano
e com eles passeava, e conversava, e havia comunhão, havia paz. Mas teve aquele fatídico dia em que, enganados pelo tentador, eles pecaram contra Deus. A partir daí, a partir desse pecado, a relação com Deus se quebrou. Há uma quebra nessa relação. A quebra foi feita pelo pecado do homem, pela maldade do homem, que a partir daí passa a praticar o mal e a viver o mal, coisa que Deus nunca fez. Eles passaram a ser o oposto de Deus. Eles entraram em franca rebeldia com aquele que os havia criado. O modo com que Deus os criou era para o bem, e agora eles estavam vivendo o mal. Assim, essa relação com Deus estava quebrada e e era necessário consertar essa relação. É interessante, antes que Adão e Eva pecassem, outros seres pecaram. O diabo pecou. E o diabo levou bilhões, talvez bilhões de anjos junto com ele. Houve o pecado desses antes mesmo do pecado de Adão. Mas o pecado desses anjos não afetou a criação. A criação continuou boa, mesmo com o pecado deles. Mas o pecado de Adão desorganizou toda a criação. Por quê? Porque em Adão foi colocada, por vontade de Deus, a sua imagem e semelhança. A humanidade era para ser, no intuito de Deus, aquela que estabeleceria tudo na criação, aquela que dirigiria a criação. Seriam estes o grupo que iria dirigir tudo. Quando o ser humano pecou, a criação entrou em confusão. A criação, segundo Paulo, em Romanos 8, foi submetida à vaidade, ao vazio, o vazio da existência, por causa do pecado humano. Então, consertar o pecado humano, veja bem, não era apenas liberar e resgatar os seres humanos. O que Jesus fez na cruz é algo muito maior. Ele resgatou os seres humanos, mas ele também trouxe a paz à criação. Ele consertou toda a criação que nós quebramos com o nosso pecado, que nós submetemos à vaidade por conta do nosso pecado. Na cruz, Jesus restaurou a criação. O apóstolo Paulo fala disso no capítulo 1. Então eu vou ler alguns versículos para que vocês percebam isso que eu estou dizendo, Jesus, o consertador de todas as coisas. Vamos ler primeiro o versículo 10. Meus irmãos aqui vão me ajudar. De tornar a congregação em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Isso. De congregar em Cristo o quê? Só os seres humanos? Não. Paulo diz todas as coisas. E Paulo é claro. Tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Então, o que Jesus fez não foi apenas salvar a humanidade. Não. Ele arrumou o que o pecado tinha desorganizado. Ele arrumou porque apareceu um mal que agora degradava toda a criação. Em Jesus foi congregada todas as coisas. Para quê? Para que tudo fosse consertado. E onde Jesus fez isso? De que forma Jesus consertou? Né? De que forma? Versículo de número 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Isso. Em quem temos a redenção pelo seu sangue.
a remissão, ou seja, o pagamento das ofensas. Então, com seu sangue, com sua morte na cruz, Jesus resolveu, consertou não só a nossa salvação, ele consertou todas as coisas na criação. Foi o sangue dele, a morte dele, que resolveu tudo. E por conta disso, o verso 11 vai nos dizer, ainda nesse capítulo, o que acontece conosco. Porque assim, como foi o nosso pecado que degradou o universo, que degradou a criação, e como Jesus na cruz obteve o perdão dos pecados e colocou tudo de novo em ordem, o que acontece agora conosco, que fomos perdoados pelo seu sangue. O que acontece conosco? Versículo 11. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso. O que acontece conosco? Nós somos feitos herança em Cristo. O que é herança? Herança é algo que é passado quando os pais morrem para os filhos. É aquilo que eu recebo pela minha ligação de sangue familiar. Após o sacrifício na cruz, quem somos nós? Nós somos a herança de Deus. O que é que isso significa? Que Deus, pela morte de Jesus, volta, presta atenção, volta a nos colocar na posição em que Ele sempre nos quis quando nos criou. Na posição em que Ele nos queria quando colocou sua imagem em nós. De sermos os líderes, os governantes da criação. Mas governantes que transmitam não o pecado, não a maldade, não a destruição, não o ódio, não o medo, não a tristeza, não o choro, não! Governantes que transmitam o que ele é, o que ele faz, que transmitam o amor ao próximo, a paz entre as pessoas, que transmitam a sabedoria, que transmitam a esse desejo de vida para todos, de vida plena para todos. Então, nós somos a herança de Deus. Deus espera por nós. Deus quer que nós sejamos Ele próprio, Deus, na vida de outros seres, na vida de outras pessoas, na vida de outros que Deus criar. Então, nós somos feitos herança. Somos feitos pela cruz de Jesus, herança de Deus. Deus espera por nós, porque Deus tem um plano para cada um de nós, e todos nós, humanidade, resgatada, salva. Deus tem um plano que Ele começou no Éden, mas que a gente prejudicou, mas que Ele restaurou na cruz de Cristo. Ele tem um plano e Ele vai realizar esse plano. Por isso, nós somos feitos herança. E isso vai do mistério da sua vontade. Ele quis que o caminho fosse esse. Ele quis que nós tivéssemos que, infelizmente, viver no pecado. Foi escolha nossa, não dele. Mas ele quis que o caminho fosse esse. Porque o que ele queria, sempre quis, é revelar Jesus Cristo como aquele que consertou nossa vida e nossa história. E consertou a humanidade e consertou a criação. Um dia, quando tudo isso acontecer, a convergência de todas as coisas a Jesus Cristo ficará patente a todos. Todos verão. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra. Um dia, tudo vai convergir para Jesus Cristo. Por isso ele é chamado, no Apocalipse,
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esses reis e senhores não são esses reis humanos de hoje. Esses reis aí, senhores, somos nós que estaremos nessa posição. Mas ele será o Rei dos Reis. Nós o serviremos, como toda a criação servirá. Mas pela sua cruz, ele consertou tudo e arrumou tudo para Deus. Agora vamos para outra atividade de Jesus. Jesus, o consertador, agora é com C, tá? Jesus, o consertador da humanidade. Ao prejudicarmos a obra de Deus, a criação de Deus, através dos nossos pecados, nós também nos afastamos uns dos outros. Nós também, por conta do pecado, tivemos inimizade entre nós. E é por isso que no mundo há assassinatos, é por isso que no mundo há roubos, é por isso que no mundo há destruição, é por isso que no mundo há ódios, é por isso que povo governa contra povo. A gente não entende por que um líder manda jogar bomba em um lugar para começar uma guerra. A gente não entende isso. Mas nós sabemos que por trás disso está o pecado humano, que faz com que nos separemos. E aí nós criamos rótulos mesmo. Ah, nós somos brasileiros. Quem vier para cá de fora é um estrangeiro, é um gringo, é alguém inferior. É alguém inferior a nós. E a nossa tendência é sempre essa: rebaixar os outros. Porque não são da minha família, não são do meu povo, não são do meu grupo, não são da minha igreja. Então, essa é a nossa tendência, porque nós nos dividimos. E tudo é motivo para divisão, e a divisão traz os ódios e as guerras. Na cruz, Jesus nos uniu. Na cruz, Jesus acabou com esse espírito de inimizade que havia entre nós. Na cruz, Jesus nos consertou com C, ou seja, ele nos colocou juntos para sermos uma família. Ele nos colocou juntos para nos amar uns aos outros, independente de quem o outro é. Ele nos colocou juntos para que a gente se sentisse um povo só, com todos que o amam, com todos que o servem. Então, em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala dessa ação de Jesus. Então, nós vamos ver alguma coisa aí. Lembra que naquele tempo, a diferença de povo principal, e a gente está pegando aqui o povo judeu, que era o povo de Deus até Jesus Cristo, era entre judeus, porque era o povo de Deus no Antigo Testamento, e gentios, aqueles que não eram judeus. Gentio é quem não era judeu. Então, essa era a grande diferença. E mesmo com Jesus, os cristãos judeus demoraram para aceitar os gentios como irmãos. Foi uma luta. Foi uma luta. Luta da qual Pedro participou, Paulo participou para convencer essa igreja cristã de judeus a aceitar gentios como irmãos. Então, Paulo está falando, ao escrever aos Efésios, aos gentios. Versículos 11, 2, capítulo 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios, na carne e chamado incircuncisão, pelo que, na carne, se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso.
como a revelação veio por Israel, pelo povo judeu, e Jesus diz isso, lá numa de suas conversas, Jesus diz, na conversa com a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, e ele era judeu. Ele era de Israel. Como a salvação vinha, os gentios estavam fora dessa aliança. Porque eram outros povos, outras gentes. Por isso Paulo diz, vocês, gentios, que não eram povo de Deus, porque não participavam desta aliança que foi feita lá no Antigo Testamento. Aí Paulo diz, vocês que são chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. A circuncisão era um ato religioso em Israel, na qual o menino, que se cortava uma parte da pele de seu pênis, se tornava judeu. Era a forma humana. Por isso Paulo diz que ser circunciso era feito por mãos humanas. Era uma atitude humana, que era feito na carne de alguém. Vocês não eram circuncidados, ou seja, não faziam parte dessa aliança. Vocês eram chamados por estes de incircuncisos. Paulo está dizendo aí que quem separava uns dos outros eram os próprios homens. Vocês não são do nosso povo, vocês não têm nada a ver com essa promessa. Vocês são gentios, vocês não têm nada a ver com a escolha de Deus. A escolha de Deus é para nós. Vocês estão fora. Vocês que se virem, vocês estão perdidos. Nós é que Deus olhou e disse, vocês são meu povo, nós somos o povo. Veja, essa atitude produz rejeição dos outros. Era sim a atitude humana de um povo que deveria ser exatamente o contrário. Por terem recebido a eleição de Deus, eles deveriam ir a outros povos e dizer, como Deus nos amou, Ele ama vocês também. Venham para cá conhecer o amor desse Deus. Mas nunca fizeram isso. Pelo contrário, nós somos escolhidos, vocês não têm nada a ver conosco. Vocês são pessoas a quem vamos odiar. Vocês são pessoas a quem não queremos nem chegar perto. Lembra naquela época que um judeu era proibido de comer na casa de um gentio. Era proibido. Vocês estão entendendo? Como? Veja bem, eles tinham a revelação de Deus. Como mesmo tendo a revelação, e isso os levou a excluir os outros povos. Aí vem Jesus. O que é que Jesus faz? Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Isso. Vocês que estavam longe, separados, distantes, pelo sangue de Jesus vocês chegaram aonde? Perto de nós. Nós, os que, sendo judeus, também cremos em Cristo. Vocês chegaram perto. Vocês não estão mais longe. Mas vocês chegaram perto, gente, pelo sangue de Cristo. Vocês chegaram perto. E aí, o que é que Jesus fez? Versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Isso. Leu 14 e o 15, né? Isso. Então, o que Jesus fez? Ele quebrou a parede de inimizade que estava no meio dos dois povos. Os dois povos não se aproximavam. O que é que Jesus fez? Quebrou a barreira, quebrou a parede. Vão se aproximar. Um vai transitar para o outro sem problema nenhum. Ele trouxe a paz entre vocês, não mais as guerras. Quando as guerras acontecem,
não é que Deus esteja interessado, faça guerra. Não, ele trouxe a paz entre vocês. E de ambos os povos, que ambos são esses, judeus e gentios, os dois povos, de ambos os povos fez um povo só. Sua igreja, os que o amam, sua família, seus discípulos, um povo só. Jesus fez isso. Ele desfez a inimizade. Vamos ler, é interessante aqui, nesse pequeno trecho, ele desfez a inimizade, isso é falado 2 vezes, e ele trouxe a paz, isso é falado 4 vezes nesse texto. Então vamos ver. Desfez a inimizade. De novo, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, da sua carne desfez a inimizade. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Isso. Desfez a inimizade. Também no versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Isso. Então veja, ele desfez a inimizade e nos trouxe a paz. Vamos ler o versículo 17. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Isso. Evangelizou a paz aos que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Então, Jesus desfez a inimizade e fez a paz entre nós. Por Jesus, ambos os povos têm acesso ao Pai pelo Espírito. Ele juntou os 2 povos para que, juntos, sendo um povo só agora, tivessem acesso ao Pai pelo Espírito. Jesus, além de nos ajuntar, nós que estávamos em guerra uns com os outros, em ódio uns com os outros, além de nos ajuntar, nos ajuntou a Deus. Promoveu a paz entre homens e Deus. Jesus é o consertador de tudo. Ele une tudo. Ele ajunta tudo. Ele traz paz a tudo. Ele traz amor a tudo. Ele faz com que as pessoas se conheçam. Ele junta Deus e humanidade. Por isso que ele é Deus homem. Porque ele está exatamente no meio para juntar. Para juntar. Através do que ele fez isso? Como é que ele conseguiu consertar com C? Como é que ele conseguiu juntar todos nós? Como é que ele conseguiu? Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É o sangue de Jesus que nos uniu. É o sangue de Jesus que fez com que a gente ficasse junto. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade. Derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. O que é carne? É vida. É a vida humana de Jesus. É o que ele fez durante toda a sua vida, mas principalmente na cruz. Na sua carne, ele derrubou a parede de inimizade. E o verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Isso. E pela cruz reconciliar ambos os povos, judeus e gentios, com quem? Com Deus. Pela cruz ele fez tudo isso. Pela cruz ele consertou a nossa história.
Ele consertou o que estava errado na criação por causa do nosso pecado. Pela cruz, ele nos consertou, primeiro como um povo só. Ele resolveu o problema da humanidade, fazendo da humanidade, daqueles que nele creem, um só povo. Ele resolveu isso. E ele resolveu fazer a paz entre nós e Deus. Agora nós estamos em paz com Deus. Deus agora não é nosso juiz. Deus agora é nosso Pai. Por causa da cruz de Jesus. Ah, mas os meus pecados foram todos perdoados no sangue de Jesus Cristo. Todos. Não sobrou um pecado, um pecadinho que ficou de fora. Todos perdoados no sangue. Ele fez a paz. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro eu quero dizer que a gente tem que glorificar Jesus em todo o tempo, a vida inteira, e viver para Ele. Este homem, Jesus Cristo, resolveu tudo para nós. Este homem, Jesus Cristo, consertou nossas vidas e a nossa história, a história de nós, seres humanos. Este homem, Jesus Cristo, nos garantiu a paz com Deus, a salvação de Deus. Este homem, Jesus Cristo, vai ainda nos dar uma herança, a herança de Deus, onde reinaremos com Ele, para sempre, sobre toda a criação. Este homem, Jesus Cristo, fez tudo por nós, por amor a nós, pela sua cruz, pela vida que Ele deu na cruz do Calvário. Aquela cruz é central em toda a criação de Deus. Não é só na história humana, é em toda a criação de Deus. A cruz é central. A morte de Jesus é o centro de tudo. E, por essa morte, nos deu tudo isso. Como não glorificar, como não viver para Jesus? Essa é a nossa fé. Amar e viver para Jesus. Mas outra coisa. Se Jesus fez tudo isso por nós, nós temos que viver isso que Cristo fez. A gente não pode ir no conselho dos ímpios, no conselho do mundo, e dizer, estamos divididos em grupos. Os outros são sempre inferiores a nós. Nós não devemos nos misturar com os outros, porque eles são diferentes em alguma coisa. Isso é o conselho dos ímpios. Isso é que o mundo nos diz, porque o mundo está atolado no pecado. Mas o que este homem, este Deus nos diz, é que não, todos agora são amados seus. Não importa se não crê como você. Não importa o que ele faça. Todos são amados seus. Porque quando este homem nos salvou, ele não ficou olhando o que a gente fez ou não fez. Ele não ficou olhando se a gente era de tal lugar, de tal grupo. Ele não olhou essas coisas. Ele simplesmente nos amou, morreu por nós e nos resgatou. Para isso. Para isso. Não cabe na nossa vida, no nosso coração, voltar aos rudimentos do mundo, às coisas do mundo, quando Cristo nos uniu, quando Cristo consertou a nossa vida. Nos dois sentidos que eu aqui falei. Então, hoje eu tenho que viver com essas bases, quando eu me relacionar com as outras pessoas. E não colocar muros de inimizade, de separação. Com você eu nunca vou conversar. Com você eu nunca vou jogar uma bola. Com você eu nunca vou convidar para vir na minha casa. Porque você é de outro grupo. Não. Ele quebrou a inimizade. Ah, pastor, mas nem todo mundo crê em Jesus para ser parte desse povo. Não importa para nós. Porque quando ele veio, ninguém fazia parte desse grupo. Ele é que pela cruz nos chamou. Ele é que pela cruz nos salvou. Portanto, a nós cabe amar a todos, fazer o bem a todos, anunciar esse evangelho a todos, amando-os, fazendo o bem para eles. Mas nunca, nunca, meus irmãos, construir muros de separação. Nós não.
Que outros construam o problema deles. Nós não. Nós conhecemos esse Salvador. Nós conhecemos esse Consertador. Nós conhecemos. E vamos viver por ele. Que Deus os abençoe. Glória a Deus.